Bom, pessoal, na aula de hoje, eu vou projetar a tela já aqui para compartilhar com vocês, para a gente discutir o assunto da aula. Bom, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre metodologias de pesquisa participativa. Essa aula, ela meio que fecha esse componente mais ferramental sobre a questão de métodos de coleta de dados, né? E a gente gosta de discutir um pouquinho sobre esse tipo de metodologia de uma certa maneira também, assim, pensando um tanto quanto nessa questão que a gente tem discutido bastante, que é a inserção do pesquisador na comunidade, né? E também a maneira que o processo que envolve essa relação do pesquisador com a comunidade acontece, tá? Então, vocês certamente leram o capítulo da Cristiana Seixas, né? E aí até eu queria saber de vocês aqui, quem que já trabalhou com pesquisa participativa? Quem de vocês já teve alguma experiência, já fez alguma coisa assim com pesquisa participativa? Opa, peraí. Tem alguma coisa errada no meu sistema aqui que está aparecendo. Peraí. A minha tela congelou aqui. Mas nós estamos vendo seu slide. Tá vendo só meu slide? Sim. O da capa. Peraí, pessoal. Deixa eu só... Deu algum probleminha aqui. Mas só para a gente começar, eu queria entender um pouquinho aqui, vou olhar para todos. Quem que já teve experiência com pesquisa participativa? Já fez alguma coisa assim parecida? Pode abrir o áudio e falar se quiser. Ninguém? Eu acredito que nunca. Acredita que nunca? Tá. Não, vou então começar, porque essa pergunta ela tem um pouco a ver nessa questão até do envolvimento que muitos podem ter em relação a justamente já terem participado, por exemplo, de algum projeto que envolve uma perspectiva de desenvolvimento, né? Acho que essa que é a principal questão que eu estou interessado aqui em saber se alguma de vocês já fez isso, né? Porque quando a gente está falando de pesquisa participativa, né, a gente está bastante preocupado também com algumas questões aí que envolvem justamente essa questão que, de certa maneira, tem uma relação muito direta com o retorno da nossa atividade, né, e do que a gente está fazendo para a comunidade. Então, assim, eu fiz a análise das respostas lá do fórum. A impressão que eu tive que algumas não leram o artigo da Cristiana. Então, eu recomendo que leiam, tá? Mas esse reforço é bastante importante aqui nesse início, né? E quando a gente fala da pesquisa participativa, isso tem uma relação muito direta com a influência de Paulo Freire, né? E por que a gente faz essa referência ao Paulo Freire, né? Porque ele que, de certa maneira, a obra dele fundamentou muito dessa preocupação. Isso a gente está falando do final da década de 60, né? Mas essa preocupação dele de reforçar que as populações locais, elas tinham essa capacidade, e tem, né, essa capacidade de conduzir sua própria pesquisa e análise da realidade local. Se a gente pensar um pouco até no que fundamenta hoje, de certa maneira, o que a gente chama de ciência cidadã, né,
algumas raízes também estão ali nessa perspectiva do Paulo Freire, que não é só dele, mas que é essencialmente dele, né? Justamente por reforçar bastante essa questão da necessidade, e aí por isso que eu falo dessa relação que pode ter e tem muito com projetos de desenvolvimento local, né? Acho que tem que olhar a pesquisa participativa um pouco historicamente nessa perspectiva, para daí entender por que ela está hoje tão utilizada dentro da etnobotânica. Então a gente tem que ir para trás um pouquinho, né? Entender que nesse momento, muitas das ações de desenvolvimento local, elas estavam mais ou menos assim, a gente podia pensar, e aí tanto projetos, principalmente de desenvolvimento de Estado, né? De políticas de Estado, políticas de desenvolvimento relacionados, por exemplo, à fronteira agrícola, ao desenvolvimento e implementação, por exemplo, de uma suposta modernização da agricultura, né? Supostas ações de desenvolvimento relacionado ao setor produtivo, principalmente. Então, tem que colocar um pouquinho a pesquisa participativa nesse contexto histórico, né? Brasileiro, principalmente. Então, quando a gente fala do Paulo Freire, e por que a Cristiana Seixas também ela reforçou bastante isso, né? Porque ele vem para mostrar um pouquinho justamente essa discussão que estava relacionada a esses projetos, numa perspectiva do aprendizado dessas, vamos chamar assim, novas técnicas, novas ferramentas de desenvolvimento que estavam sendo implementadas aí pelo Estado na década de 60 e 70, né? Então, a obra do Paulo Freire é tão importante do ponto de vista assim, pedagógico, no que a gente entende do processo de aprendizagem de uma maneira geral, que ele também está nesse contexto de discutir, né, como que essas ações de desenvolvimento estavam sendo implementadas. Ou seja, como que o Estado entendia a forma que esse aprendizado novo, de técnicas novas de plantio, de uso de variedades ou espécies exóticas, como, por exemplo, trigo, essas coisas todas estavam sendo implementadas, por exemplo, no Cerrado brasileiro, né? E aí ele traz muito esse contraponto de como que pouco estava sendo considerado o que as próprias comunidades locais estavam fazendo no seu modo de vida, na sua própria realidade, né? E aí como que o Estado estava tratando isso. Então, por isso que é importante, muito importante entender essa relação e essa influência do Paulo Freire, porque justamente ele estava discutindo que muito do fracasso dessas ações de desenvolvimento local estava justamente em como que as pessoas, pesquisadores, extensionistas, agentes de desenvolvimento estavam lidando com esse conhecimento local, estavam lidando com as pessoas, ou seja, como que esse insucesso, esse fracasso dessas ações, ela estava muito ligada à maneira que as pessoas entendiam o conhecimento, entendiam como as populações locais podiam conduzir a sua própria análise da sua realidade local. Tá? Então, nessa perspectiva da pesquisa participativa, tem esse grande, vamos dizer assim, passo a ser dado, né? De querer, de alguma maneira, ser uma ferramenta, ser uma forma de agir, né, em termos de pesquisa, em termos de ação, que você possa aumentar a confiança das pessoas, né, na capacidade que elas têm de modificar o seu modo, o seu status quo, né, o seu modo de ser, por meio das suas próprias ações e do seu conhecimento, e não de ações exógenas, de alguém que vem dizer, olha, esse aqui é o método certo, este aqui é o conhecimento certo, então use esse meu conhecimento, porque esse é o certo e você daí vai fazer a coisa certa. Então ele questionava muito isso. E por isso que a pesquisa participativa nasce dessa perspectiva de promover empoderamento, né? Ou seja, das pessoas acreditarem nelas mesmas, que elas poderiam ter com suas ações e com seus próprios métodos
condições de mudar a sua própria realidade e não da dependência de coisas que vêm de fora, que muitas vezes estavam fora de contexto, né? Totalmente vindas de cima para baixo, vamos colocar assim. Então, eu estou reforçando isso porque isso é de extrema importância nessa nossa discussão sobre a pesquisa participativa, tá? Então, se a gente for, por exemplo, ter uma definição, né? E aqui, assim, eu gostaria muito mais de estar em uma sala de aula, mas vamos colocando dessa maneira. Se a gente tiver uma definição, e aí, né, nesse contexto todo histórico, como que ela foi sendo usada, adaptada, discutida, né? Ela pode ser entendida como uma atividade sistemática, semi-estruturada, né? Realizada de forma multidisciplinar, enfocada na obtenção rápida e eficiente de informações e hipóteses novas, né, sobre recursos e o modo de vida no âmbito rural, né? Se a gente for pensar, todas as comunidades que a gente trabalha, pode ser que a gente possa não compreender assim as populações que são pescadores artesanais, mas invariavelmente são todas populações que vivem no âmbito rural, tá? Então, né, tem essa, vamos dizer assim, essa forma de ser, de uma certa maneira, rápida, porque também, né, ela, ao ser incorporada como um método que, por exemplo, né, essas ações de desenvolvimento estavam sendo executadas, ela é uma forma que as pessoas não gastariam, por exemplo, né, aquelas pessoas que estão promovendo ações de desenvolvimento não gastariam tanto tempo assim para obter informação, mas uma informação de melhor qualidade, justamente pelo envolvimento das pessoas locais nessas ações de desenvolvimento, né? E inclusive de ter formulações de hipóteses novas, né? Por justamente estarem envolvidas de maneira mais efetiva com as realidades locais. A gente tem batido muito nessa tecla também. Ou seja, quando a gente fala, quando a Natália falou, quando eu falei na questão de amostragem, quando a gente está sempre refletindo sobre a inserção nossa, né, no contexto comunitário, que é muito importante esse conhecimento, né, dessa realidade, porque muitas vezes a gente vem com uma ideia preconcebida na nossa cabeça e chega na comunidade e a demanda local, por exemplo, é totalmente diferente do que aquilo que a gente tem na nossa mente, né, o que a gente formulou. Então, essa inserção, né, como método da pesquisa participativa, ela é tão importante que ela vem justamente nessa linha de pensar como que você pode modificar, inclusive, as coisas que você estava planejando fazer em função dessa sua inserção, né? Então, por isso que eu reforço aqui que ela vai chegar, por exemplo, se a gente for colocar uma linha de tempo, né? Nos últimos 10 anos, a etnobotânica incorporou a pesquisa participativa de uma forma mais efetiva. Então, por isso que a gente tem que colocar nesse âmbito histórico, né? Porque anteriormente ela era muito mais utilizada em projetos de planejamento e desenvolvimento local, né? Então, quando a gente olha agora nessa incorporação dessas metodologias, dessas ferramentas na etnobotânica, ela também tem que ser vista um pouco desse papel que a gente tem, meio duplo, né? Ou seja, quando a gente sempre tem colocado que a gente constrói essas pontes entre a universidade e as comunidades locais, que a gente constrói essas pontes, né, entre a demanda local e o que a universidade, de alguma maneira, pode trabalhar em relação a essas demandas, né? Então, esse é um perfil que é muito forte para o etnobotânico, ele é muito aparente, a gente está ali muito vivendo as dificuldades e a demanda que as pessoas têm por ações de desenvolvimento, e ao mesmo tempo a gente está lidando com a nossa pesquisa, né? Ao mesmo tempo a gente está lidando com as nossas hipóteses, a gente está lidando com a forma da gente querer, de alguma maneira, a informação da melhor qualidade possível. Então, quando a gente pensa nas funções da pesquisa participativa hoje, né, para o etnobotânico,
ela tem muito essa questão da gente fazer uma referência à geração de conhecimento, né? Então, a Natália, por exemplo, na aula passada, né, enfatizou bastante que a percepção que a gente tem, né, que mais de 90% dos estudos de etnobotânica estão focados no uso de questionários, né? Então, os questionários, eles são uma forma, vamos chamar assim, que existe alguma participação ali, mas ela é muito passiva, né? Porque a gente está, de uma certa maneira, coletando a informação. Então, a pesquisa participativa, ela pode complementar também essas ações, porque ela também tem esse foco em gerar conhecimentos, né? Ela também tem uma função, né, que está ligada justamente a gente, como a definição ela é lá que parece meio fechadinha, mas não é, de alguma maneira, a gente ter uma inserção maior às necessidades locais, às demandas locais. Então, ela também tem uma função social. Então, não só cognitiva, de gerar conhecimentos, e para o etnobotânico, né, é importante visualizar essa pessoa, né, o etnobotânico, a etnobotânica, ela está interessada nesse conhecimento do uso de plantas, do uso de paisagens, da forma de usar, da forma de manejar, enfim, mas também tem uma inserção social muito forte, né? Tem, por outro lado, uma função instrumental, porque tenta usar de ferramentas e instrumentos que possibilitem daí a participação das pessoas e também, aí é uma coisa bastante importante, sem importar o nível de educação dos participantes, né? Por quê? Porque muitas das ferramentas que são utilizadas são visuais e não são escritas ou de leitura, né? Também a gente pode pensar um pouquinho, né, de maneira sempre comparativa, né? E aí, de novo, pessoal, reforçamos aquele passinho para atrás que a gente sempre coloca, né? É em função da sua pergunta. Né? Isso é muito importante. Então, a gente está falando de métodos aqui, a gente não está chegando no nirvana dos métodos, ou seja, no ideal da iluminação dos métodos perfeitos, não. A gente está falando de métodos que se complementam e que podem ser utilizados de acordo com a sua pergunta. Então, quando a gente olha para essa questão instrumental, muito do que a gente pensa, por exemplo, no uso de questionários, por exemplo, né, ou de entrevista, ela também é um método que quem domina a ferramenta é você, né? Você está lá com o papel, com a sua planilha, com a sua prancheta nas mãos, fazendo a pergunta, e a pessoa está lá respondendo, né? Ela não está vendo o que está escrito ali, o que você está escrevendo ali, né? Você não tá, nossa, você pode até mostrar, está aqui, mas aí tem uma limitação também da pessoa ler, dela ser uma forma que muitas vezes é cansativo para ela, né? Então, a pesquisa participativa tenta quebrar um pouco isso ou complementar também algumas dificuldades e limitações que um método mais passivo, como o uso de questionários, tem. E aí, de novo, a gente tem que olhar nessa coisa de quais as vantagens e desvantagens, né? Porque se a entrevista com um questionário ela é desvantajosa no sentido das pessoas terem uma certa passividade no processo, por outro, ela é vantajosa no sentido de você sistematizar a informação e ter possibilidade de seguir aqueles outros pressupostos que a gente tem discutido bastante com vocês, de amostragem, da gente seguir, né? Quando eu falei de amostragem, quando a gente discutiu amostragem, ela é a amostragem para quem faz, né, os princípios de amostragem, eles são universais, vamos chamar assim, dentro da ciência, para quem faz ecologia, botânica, etnobotânica, para quem faz bioquímica, para quem faz qualquer outro tipo de ciência. Né? Então eu reparei, inclusive, vou fazer um parênteses aqui, eu reparei, inclusive, em alguns comentários que vocês têm feito no fórum, né, que me causa uma certa estranheza, porque a etnobotânica não deixa de ser uma ciência como outra, que incorpora os métodos tradicionais da ciência que a gente conhece, inclusive essa preocupação toda com a amostragem é uma preocupação com outras disciplinas também, né? Então, é muito importante vocês já incorporarem na forma de vocês pensarem ciência, independente da área em si, né?
Então, quando a gente faz essa referência aqui daí do uso desses métodos, a gente está, inclusive, tentando, né, por exemplo, no caso da pesquisa participativa, chamar a atenção de vocês que algumas coisas elas não são tão perfeitas assim nesse método convencional da pesquisa científica que a gente usa. Então, aí voltando, né? Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Aí voltando, quando a gente olha então o questionário, vendo essa limitação que ele é um método passivo, né? Ele é um método onde as pessoas não têm muito acesso àquilo que você está fazendo, né? A gente está falando assim, olha, ele é muito bom para você sistematizar a informação dentro do método científico, só que ele não é tão bom assim para as pessoas se sentirem à vontade em falar, em compartilhar a informação. Então, por isso que é importante pensar metodologias participativas nessa função de triangular, né, métodos que você possa... E aí essa palavrinha ela tem que ser usada com cuidado. Não validar o que a pessoa está falando, mas validar o conjunto de informações que surge na sua frente e que você tem que cruzar para justamente retirar viés, para justamente não ser informações idiosincráticas que podem ser não realistas, né? Então, por isso que é muito importante pensar a pesquisa participativa também nesse sentido. E, obviamente, quando você faz esse mergulho, ela tem uma função política também, né? Porque naquele... Pessoal, Oi, posso perguntar? por favor. Pensando isso, assim, porque na aula sobre essas outras ferramentas que não são questionário, né? Porque acho que foi na última aula, né, que a Natália mostrou aqueles desenhos bem legais, né, que o pessoal fez, que um aluno fez, pediu para o pessoal fazer e tal. E aí no próprio artigo desse último que a gente leu tinha desenhos também. Por exemplo, assim, na experiência de vocês, já teve algum instrumento em que o pessoal achou, por exemplo, desenho, achou muito bobo, assim, infantil, sabe? Nossa, eles estão pedindo para eu desenhar isso. Eu fiquei pensando nisso, se tem esse tipo de coisa, sabe? Assim, nossa, por que eles estão pedindo para eu desenhar, sabe? Assim, obviamente, quando a gente vê, é muito legal e tal. Mas eu fico pensando se não tem, assim, às vezes essa sensação, né? De às vezes eles não gostarem, vamos supor assim. Olha, tem. Imagina assim, que você tem que sempre se colocar um pouco no lugar dessas pessoas, das pessoas. Acho que esse exercício é sempre importante. Então, imagina que quando alguém da faculdade, da universidade vem para falar, eles imaginam alguém com autoridade, eles imaginam alguém que sabe muito, eles imaginam alguém que vai falar complicado, que vai falar aquelas coisas que eles não vão entender, né? Tem esse lado, né? E aí, quando você pede para fazer um desenho simples, as pessoas se espantam, falam assim, mas como assim esse desenho tão simples? Você se expõe, inclusive, a essa simplicidade. E tem que se fazer entender que é justamente nessa simplicidade de eles conseguirem daí, a partir de métodos muito simples, expressarem o que sabem a partir daquilo. Então, muitas vezes, esses desenhos, para alguns, eles no início são entendidos como algo assim meio que, poxa, mas que coisa mais sem sentido, né? Mas a partir do processo em andamento, fica muito claro que daí a partir daquele desenho muito simples, que você constrói algo mais elaborado. Então, se você fica no desenho muito simples, olha que legal essa arvorezinha com esse laguinho, com aquela casinha do lado. Isso, obviamente, não faz muito sentido. Mas você tem que colocar isso dentro de uma perspectiva que faça sentido. Ou seja, é justamente esse tipo de representação que você vai usar para fomentar a informação, para chegar onde você quer, onde o grupo quer. Então, não é o desenho pelo desenho em si, mas é o que o desenho fomenta e permite com que as pessoas se expressem, permite com que as pessoas elaborem seus conhecimentos, né, a partir de elementos muito simples. Você tem que mostrar que aquilo tem um sentido maior, né? Exatamente, exatamente. Que aquilo tem um sentido dentro de uma perspectiva onde a gente quer chegar. Que aquilo tem um sentido
Não pelo desenho em si, se é colorido, se não é, se o traço é bonito ou não. A forma em si não é a função exata, mas como você usa aquilo para o fomento em relação à discussão. Esse que é o ponto importante. É como a ferramenta possibilita, inclusive, você... Por isso que eu reforcei essa questão de como que você é visto muitas vezes, né? Porque à medida que você também faz o próprio desenho e trabalha com eles, você quebra essa visão que muitas vezes se tem dessa relação de poder, ou seja, o professor vem lá desenhar coisas perfeitas, bonitas e bem elaboradas. Não, ele está aqui justamente para fomentar o meu conhecimento, que é simples, e ele está dando importância a esse conhecimento simples, aparentemente simples, né? Então, com isso, você também quebra ou pode quebrar essa relação que muitas vezes existe, que é uma relação de poder, né? É uma relação que você não quer, mas ela intrinsecamente acontece, né? Ela acontece porque na sociedade construída, as funções, né, sociais, a estrutura social construída, ela estabelece essas coisas, né? De um ter mais poder do que o outro, e tendo mais poder do que o outro, o que eu sei e o que eu faço não é importante. Então, quando você faz um desenho muito simples numa atividade como essa, você busca quebrar isso, entendeu? Alô? 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 Sim, entendi. Uhum. Beleza. Então, algumas metodologias aqui, né? Os objetivos, né, estão ligados à pesquisa do sistema produtivo. Vou passar rápido algumas coisas aqui, tá? Como vocês viram no trabalho da Cris, né, no artigo da Cristiana, de gestão de recursos naturais, né? Se incorporou tão profundamente a uma perspectiva de gestão que é justamente, assim, talvez hoje a gente pense, a etnobotânica está usando dessas ferramentas de maneira efetiva. Sim, dando daí sequência no uso, tanto de ter informações de boa qualidade junto com a comunidade, como de ganhar confiança ou de estabelecer rapport, como também de pavimentar o caminho para a gestão de recursos, para a gestão compartilhada, para a gestão participativa, para ações que envolvam, inclusive as devolutivas, né? Porque se você constrói ao longo da sua pesquisa ações que a própria comunidade pode futuramente gerir por conta própria, lógico, com parceria com o que você está fazendo, com a universidade, enfim, isso é uma outra questão, mas que pavimenta uma forma de você estruturar. Então, estruturar aquele teu objetivo para a comunidade, de alguma maneira, gerir aquilo de maneira autônoma. Por isso, de novo, a gente volta lá no Paulo Freire, né? Dele reforçar a questão de gerar autonomia e gerar empoderamento. Porque, pensa um pouco assim também, né? Quando a gente faz uma pesquisa essencialmente da coleta de dados, vamos colocar assim, né? Vamos colocar esse extremo que pode acontecer muitas vezes. Você tem lá, você vai só coletar dados, né? Então você depois devolve para a comunidade aquilo de alguma maneira, né? Sei lá, você produz uma cartilha e tudo mais. Estou colocando bem no extremo, tá? Que a gente já não faz há muito tempo, pelo menos a etnobotânica mais estruturada, assim, não tem feito dessa forma, mas pode fazer, inclusive, pela pergunta que está trabalhando, né? Mas pode ser um tipo de devolutivo, ou seja, você constrói uma cartilha que vai ser um baita avanço já e disponibiliza na linguagem local para essa comunidade. Mas você pode pensar também que seu trabalho pode ser de auxiliar na organização dos grupos, para aquela informação que você está querendo seja de qualidade, e aí esse grupo se sentir estimulado a eles próprios continuarem nas ações que estão desenvolvendo, e aí esse grupo se estruturar para eles mesmos obter informações sobre eles mesmos e gerir essa informação, né? E assim por diante, tá? Então é importante pensar nesses objetivos que também são de longo prazo, que essa maneira de agir pode resultar. E por outro lado aí,
eu até frisei ali, né? Na coleta de dados, né? Porque esse tipo de ação tua pode delimitar com mais precisão e qualidade seu universo amostral. Porque justamente você se insere de uma maneira mais profunda na comunidade, você trabalha com os grupos. Quando você trabalha em grupos, algumas coisas de grupos emergem que não emergem nas entrevistas individuais, né? Algumas idiosincrasias que muitas vezes são interpretações muito particulares, elas são relativizadas quando colocadas em grupo, porque as pessoas podem colocar o que elas sabem em perspectiva do outro e esse outro pode ajudar a justamente delimitar melhor aquele conhecimento, né? Então, de novo, tudo tem relação com a sua pergunta, mas pode ter benefícios aí, outros que você, por exemplo, almeja futuramente, inclusive. Tá? Bom, e aí temos vários tipos de métodos, tá? A gente aqui não vai entrar, porque isso é uma infinidade de métodos participativos, né? O que a gente sempre reforçou nessa disciplina é que esse embasamento do entendimento do que são esses métodos e de como eles, vamos dizer assim, qual é a função desses métodos é o mais importante para a gente. Essa é uma perspectiva muito particular que eu e a Natália temos, assim, porque é mais ou menos como você pensar assim, você pode fazer estatística, só que você sabe que você aprende o básico lá em estatística e depois você vai ter N manuais e N oportunidades de descobrir dezenas de outros métodos de estatística, inclusive adaptados para aquele seu método ali de análise específico, para o teu problema lá específico que você tem, né? Então, na disciplina aqui, a gente sempre coloca essa perspectiva de ter um bom entendimento do que das funções, de entender o papel do pesquisador mexendo com essas funções, né? E aí, lógico, tendo esse bom entendimento, ter contato daí posteriormente com a infinidade de métodos que tem. Por exemplo, a gente tem um livro que eu vou disponibilizar o PDF, de 80 ferramentas de métodos participativos, né? Então, tem lá 80 tipos de coisas que você pode utilizar dentro dessa perspectiva que a gente está colocando aqui, né? Então, isso é importante daí depois de vocês se aprofundarem, tá? Enfim, é só para colocar isso. Então, a gente tem análise de atores sociais, tem o que é chamado de pesquisação participativa, tem alguns que são focados mais em diagnósticos rápidos, né? Que envolvem também algumas diferenças da maneira de interagir com as comunidades locais, que tem especificidades também, mas aí já fazendo uma ponte muito maior com implementação e gestão de recursos, né? Algumas características gerais desses métodos todos. Aprender ao inverso, com as pessoas do local. Aprender de maneira rápida e progressivamente, adaptando técnicas e improvisação. Improvisação não quer dizer, não sei o que eu quero fazer, vou improvisando de qualquer jeito. Não. Essa improvisação significa adaptando às realidades locais, porque é muito fácil você, por exemplo, agora, principalmente na pandemia, né? Você sentadinho aí de frente para o seu computador, planejando tudo que você quer fazer frente ao mundo que está lá fora. Daí você sai lá no mundo lá fora e vê que tudo que você pensou na frente do seu computador não é bem exatamente aquele mundo que você imaginava lá fora, e você tem que adaptar, né? Evitar tendência à coleta de dados. Olha que interessante, né? Por quê? É ouvir mais que falar. Quando eu coloco ali ser humilde, parece uma coisa meio estranha, né? Mas de fato é ser humilde. Ou seja, você tem que ter essa postura. Lembra que eu falei na aula passada, inclusive, né? A postura do pesquisador ela é muito importante. Você é a sua própria régua. Você é uma régua. Ou seja, você é instrumento do que você quer saber ao mesmo tempo, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a sua postura. A Amanda, inclusive, no comentário que ela fez, Amanda, estou citando nomes aqui, mas de maneira a eu linkar algumas coisas aqui. Ela fez um comentário assim,
a pessoa do sexo feminino, como que isso pode ser evitado, né, como viés? A Natália discutiu bastante sobre essa questão, e a gente falou também um pouquinho sobre essa questão do viés, né? De separar os grupos, de pensar como que pode ser feito. No trabalho da Renata, quem percebeu, notou que ela tinha uma companhia masculina, inclusive, para fazer as entrevistas. Então, tem vários mecanismos, né? Então, essa humildade aqui significa que eu reconheço e eu tenho uma postura em relação a eu me relacionar com as pessoas. Então, por isso que é ouvir mais do que falar, né? Por exemplo, agora, eu talvez não seja tão humilde assim nessa nossa perspectiva, porque eu estou falando. Eu poderia mais ouvir vocês, né? Mas, enfim, é só uma observação. Mas eu estou aqui, né, pensando que vamos me colocar aqui como alguém que está transmitindo conhecimento, né? Eu talvez em uma perspectiva mais participativa de uma aula, como talvez pudesse ser presencialmente, eu estaria ouvindo muito mais vocês sobre o que vocês entendem sobre pesquisa participativa, talvez, né? Ou seja, eu estaria muito mais construindo conhecimento junto do que vocês do que propriamente estabelecendo um monólogo. Então, pensem assim, olhando para mim como alguém que talvez estivesse coletando informação dos meus alunos e alunas sobre o que eles sabem sobre esse tema, eu talvez não esteja sendo tão, entre aspas, humilde nesse sentido. Por conta, lógico, eu estou aqui me adaptando a esse método, mas eu estaria muito mais interessado em ouvi-las, do que propriamente discursar sobre alguma coisa, né? Então, em etnobotânica, esse cuidado é muito forte, porque certamente você tem um conhecimento botânico muito aprofundado e você vai ouvir coisas que você vai falar assim, não, mas espera aí, não é bem assim. Aquela planta, ele está falando que se não tiver o macho e a fêmea, ela não reproduz, mas aquela planta é monóica. Como é que pode ele estar falando que precisa do macho e da fêmea? Né? E aí você, nesse meio da entrevista, começa a falar, olha, peraí, tem alguma coisa errada no que você está falando, porque essa planta aqui, ela é uma planta monóica, meu caro. Você sabe o que é monóica, né? E já começa com o seu linguajar técnico. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque pode ser que, inclusive como a Maiara destacou no que ela falou lá, pode ser que alguma informação esteja sendo colocada ali que ela está muito fora da caixa da caixa que você está dentro. E você fica pensando assim, nossa, mas eu tenho que falar que essa planta, ela não é dioica. Como assim precisa de macho e fêmea? Ela é monóica. E aí você vai descobrir, por exemplo, como eu descobri, que algumas variedades de mandioca, por exemplo, são hermafroditas. Olha que coisa, né? Variedades de mandioca, elas são hermafroditas, tem variedades dioicas, tem variedades monóicas. E aí eu começava a ouvir a pessoa falar que ela tinha um pezinho só de mandioca e conseguiu semente. Eu falava, não, essa pessoa tá viajando. E aí eu fui perceber que não, que de fato ela tinha ali uma espécie, uma variedade que era hermafrodita. Quando eu sei que na espécie não é o padrão, né? Então você tem que estar... Por isso essa questão da humildade, né? Você tem que tomar cuidado com isso e por isso que eu estou fazendo esse reforço. Eu imagino que vocês me entenderam, né? Eu me entusiasmei aqui, fui falando várias coisas relacionadas, mas eu espero que vocês tenham me entendido. Bom, otimizar o aprendizado, né? Tempo, recurso, acuidade da informação, relevância. Então, quando eu penso assim que eu vou fazer uma reunião para fazer um mapeamento participativo e nessa reunião vão ter 10 pessoas, eu estou pesando duas coisas aqui. Eu tenho uma preocupação, obviamente, com a amostragem. Pô, mas só 10 pessoas participaram da minha reunião. Então, eu não tenho que pensar assim, nossa, eu posso usar essa informação para falar do meu universo amostrado toda a comunidade? Talvez não. Cuidado. Talvez não. Ah, só minha reunião vai responder todas as questões que eu tenho, mas só tinham 10 pessoas ali. Sim, essa preocupação você tem que ter. Só que aquelas 10 pessoas naquela reunião te ajudaram
a otimizar um determinado tipo de aprendizado que você queria reforçar ali com um grupo de pessoas que talvez você escolheu e talvez estejam participando, que podem te auxiliar na qualidade de uma determinada informação, por exemplo, de um mapeamento, né? Então você tem que, por isso que eu disse assim, nós não estamos no nirvana dos métodos, nós estamos de um método, de uma perspectiva que complementa outras ações que você está fazendo na obtenção de dados, no compartilhamento de informação dentro da comunidade. E aí vem justamente essa questão da triangulação de informações, né? Então você pode ter uma informação obtida de 3 ou mais fontes diferentes, por mais de 3 ou mais técnicas de pesquisa. Então você está fazendo um questionário, você fez um mapeamento com uma determinada com um determinado grupo, você conversou com outro grupo por estar querendo entender, por exemplo, que instituições locais ou instituições externas estão relacionadas àquele grupo, porque isso tem a ver com a tua pergunta. Então isso é muito importante. De novo, reforço, nenhum método ele é perfeito completamente, né? E aí, buscando a maior diversidade possível de informações, né? Que é aquilo que a gente tem destacado, de aprender pelas exceções, discrepâncias, entender daí numa atividade em grupo, né? Porque muitas são atividades, são ferramentas de grupo. Se aquelas exceções e discrepâncias são algo que é de fato uma idiosincrasia ou é alguma coisa que de fato corresponde a uma realidade biológica que você está interessada ou uma realidade social que você está interessado, tá? Então, por isso que esses métodos têm que ser entendidos nessa perspectiva, né? Tem também aí uma relação, como a Michelle destacou, as pessoas estão fazendo um desenho e ele é tão simples, mas é justamente essa a função, ou seja, deixar que as pessoas façam. E o pesquisador facilita. Só que aqui eu vou usar até uma palavrinha que talvez eu já usei com vocês aí em algum outro momento, né? Que ela tem que ser bem entendida dentro desse contexto, ela não pode ser mal compreendida. Então vocês não podem ficar espalhando por aí isso que eu vou falar, tá? Só entre nós aqui, a Natália vai interromper a gravação. Mas o pesquisador, não, mas tudo pode ser usado contra você no tribunal. Mas enfim, o pesquisador, ele é um facilitador. Só que ele é um facilitador que ele sabe onde ele quer chegar, ele junto com a comunidade. Então, Michelle, o desenho é simples, só que eu sei que a partir dele as pessoas se expressam, elas ganham confiança, porque elas veem que mesmo naquela simplicidade elas podem expressar o que sabem. E o facilitador, ele na verdade é o que a gente chama no jargão, na brincadeira aí, né, que entre os que já usaram bastante da pesquisa participativa, ele é um facilitador, ele é um fascipulador. O que é o fascipulador? Corta aí a gravação, né? O fascipulador é aquela pessoa que ele facilita. E ele está, de alguma maneira, conduzindo o processo. Então ele não está facilitando para ser legal, que as pessoas sejam felizes, que todo mundo fale o que quer e assim a gente tenha lá uma boa relação entre nós. Não, ele está conduzindo o processo. Então, entre várias aspas, muitas aspas, ele está manipulando de uma maneira positiva para aquela pergunta, para aquele objetivo, para aquela finalidade. Então, por isso que ele fascipula, né? Ele facilita e manipula. Por isso que eu digo que a gente brinca, né? Que a gente não pode gravar essas coisas. E ela tem que ser bem entendida. Ela tem que ser entendida bem dentro desse contexto de uma maneira positiva. Não a manipulação maquiavélica do processo. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Mas o pesquisador, ele facilita o processo. Se ele facilita, essa palavra é bastante importante. Se ele quer facilitar o processo, a sua postura pode dificultar. Vocês já pensaram nisso? É muito bonito falar assim, eu estou nessa reunião para facilitar. Só que ele tem uma postura que ele dificulta o processo. Então o pesquisador tem que sempre olhar para o espelho. Se ele está facilitando, se ele está dificultando. Porque eu já conheci muitos pesquisadores e muitos agentes de desenvolvimento e agentes de gestão
de recursos, por exemplo, né? Que eles não tinham menor capacidade ou técnica ou pessoal de serem facilitadores. Eles eram muito mais atrapalhadores dos processos. Já convivi com isso acontecendo, mesmo a pessoa tendo a intenção de ser um pesquisador usando da pesquisa participativa. Então, obviamente, ter consciência autocrítica ela é fundamental. Você tem que, o tempo todo, se avaliar criticamente. Quando eu e Natália, por exemplo, estamos em uma disciplina e perguntamos, pessoal, como é que está o andamento da disciplina? Como é que está o andamento dessa aula? Como é que está o andamento do aprendizado? Dá um feedback para a gente. É o tempo todo um exercício de autocrítica. E o pesquisador, e isso a gente faz muito em campo, ele tem sempre que estar avaliando o seu desempenho. Né? Isso vale para qualquer coisa, né, pessoal? Ter responsabilidade social, enfim, eu acho que está muito claro para vocês a perspectiva que a gente tem colocado nessa disciplina, né, em relação ao processo de investigação. Somos sempre perfeitos ou sempre extremamente, vamos dizer assim, o nosso telhado não é de vidro? Não, o nosso telhado é de vidro. Todos nós aqui temos telhado de vidro. Mas constantemente essa consciência autocrítica ela é importante para você cada vez mais ser menos vidro e cada vez mais também ser menos pedra, né? Porque muitas vezes é fácil a gente jogar pedra e não é fácil ser vidraça. E na vida de pesquisador, o tempo todo, vocês vão ver que as situações se invertem. Ou você é pedra ou você é vidraça. E eu falo isso de uma maneira que vocês têm que refletir bastante na postura responsável em relação a fazer etnobotânica. Compartilhar informações e ideias entre habitantes locais e pesquisadores de fora. Aquela história da ponte, né? Aquela história da gente construir essas coisas, né? E, obviamente, a gente está sempre pensando nessa questão do empoderamento da população local. Tá? Então, eu acho que o principal função, se a gente pensar, né? Estou pensando em um método. Esse método tem tudo isso por trás? Sim, idealmente sim, ele tem tudo isso por trás. Ele tem essa função de tentar mostrar para as pessoas como o que elas sabem é de muita importância e com isso elas podem mudar a sua realidade. Isso é muito difícil. Isso não é fácil. Isso não acontece em um mestrado. Não acontece em 2 anos. Você potencializa isso, você fomenta isso. De um doutorado, talvez, mas é também difícil lidar com as questões científicas que você tem que trabalhar na formulação da sua tese e, ao mesmo tempo, com desdobramentos de empoderamento local. Você, certamente, com a sua tese, com o seu mestrado, vai deixar muita gente se sentindo mais capaz, com certeza. Eu me lembro disso já há muito tempo, né? E isso sempre foi muito forte em campo, das pessoas me dizerem assim, nossa, o que você com o seu trabalho, vocês com o seu trabalho mostraram para mim que o que eu sei é importante. Foram as primeiras pessoas que vieram aqui e mostraram que o que eu sei é importante. Então, eu ganhei confiança nisso. Se esse ganho você já tiver com a sua pesquisa, se esse ganho de mostrar que o que elas sabem está em uma universidade, está disponível para mais gente na sociedade, pode mudar a realidade de outras pessoas. Se você conseguir alcançar isso, já vai ser de muita importância. E aí eu estou dizendo isso porque muitas vezes o seu método, né, que você usa, talvez não reforce tanto isso. Tá? Muito bem. E aí eu já fui dando as deixas aí do perfil do pesquisador, né? Que eu acho que começa a ficar cada vez mais claro, né? Essa questão. Eu acho que, assim, perfil do pesquisador devia ser discutido em todas as disciplinas, né? Eu já tive vários, eu mesmo já experimentei, por exemplo, fazer laboratório. No meu doutorado eu usei marcador molecular, eu sempre fui uma pessoa muito de campo e foi um exercício tremendo pipetar DNA, fazer extração, fazer gel. Nossa, aquilo para mim era uma coisa, mas eu me
como é que fala? Eu me dediquei àquilo e me disciplinei para laboratório, mas eu tive colegas e colegas que se contaminaram, que foram para o hospital, que se cortavam com vidraria de laboratório, que se desesperavam porque a mão tremia muito, não conseguia pipetar. Então, tem gente vice-versa, né, que vai para campo, não consegue não consegue lidar com o campo. Ah, tem muito mosquito. Ah, esse barro. Ah, esse calor. Ah, que horas vai acabar? Ah, tem pouca comida. Ah, é longe, né? Então, em ecologia, em botânica, em todas, a gente tem que pensar no perfil, né? E isso não é uma barreira. Isso para alguns pode ser, que legal, estou na minha zona de conforto, vou deitar e rolar, ou, poxa, preciso me preocupar e estabelecer algumas coisas, né? Então, obviamente, acreditar na capacidade das pessoas, criar uma atmosfera de confiança, né? Isso é importante. Quando a gente fala, por exemplo, e eu estou linkando outras coisas aí da disciplina, quando a gente fala, por exemplo, do tema de consentimento livre esclarecido, ele não deixa de ser também uma ferramenta, porque ali você expõe quem você é, para onde a informação vai, né? Qual a tua intenção, qual o teu objetivo, você estabelece ali muita coisa. Você estabelece quem você é, inclusive, né? Por exemplo, né, na aula passada que a Natália reforçou a questão da coleta de dados, né? Muitas da confiança que as pessoas criaram em relação à minha pesquisa e da Natália, para algumas pessoas, foi quando a gente levou o Pedro ou o André no campo. Quando eles souberam que a gente era casado. Então, as nuances da pesquisa etnobotânica, ela é muito, muito, né, relacionada à pessoa, né? Então, a pergunta não é, vocês, na etnobotânica, vocês corrigem isso? A pergunta não é essa. Essa não é a pergunta certa. Na etnobotânica, você tem que perguntar, você tem que partir do princípio que o etnobotânico faz isso, e daí você tem que procurar saber como faz isso. E não duvidar que faça isso. Isso é muito importante, né? É muito importante. Eu não sou um leitor de etnobotânica. Será que na etnobotânica, então, isso existe? Sim, existe. E como, então, é que existe? Essa é a questão, né? Ter paciência e capacidade de escutar. Consciência dos limites e disposição para aprender. Ter confiança sem ser arrogante. Pois isso é difícil. Esse é um exercício, para nós acadêmicos, bastante forte. Porque muitas vezes a gente não percebe o limiar da nossa arrogância, né? E aí, de novo, se você padroniza bem, você está preocupado em ter um paquímetro que meça subdivisões de milímetro e usar aquele paquímetro de maneira muito clara, se você tem essa preocupação, imagine o que a arrogância em você, que você é a ferramenta da pesquisa, pode gerar de viés. Imagine o quanto de desvio causa na sua coleta de dados o fato de você ser arrogante. Lógico, eu não estou querendo aqui dizer que somos arrogantes. Calma lá, não é isso, né? Mas é como que alguns procedimentos nossos podem para outros parecer arrogância, mesmo não sendo, né? Não impor suas opiniões. Aquela historinha ali do dioique e monóique é um pouco essa, tá? Eu já vi muito pesquisador que tenta começar na etnobotânica e aí se tropeça todo nas suas próprias opiniões, querendo impor, né? Não, isso está errado. Não, como é que é? Né? Aquela história, né, do dioica. Não precisa macho e fêmea. Como assim? O que você está falando não está certo. O que está certo é isso e aquilo. Tem que tomar bastante cuidado. Ser criativo e ter flexibilidade. Poxa, esse é um desafio, né? Isso é um desafio. E aí, lógico, né, pessoal, quando a gente lista esse perfil aqui, a gente fala assim, meu Deus do céu, preciso ser essa pessoa super não sei o quê. Você tem que refletir sobre esses aspectos todos, né?
Muito bem. E aí vem essa perguntinha bastante importante. Eu não estou acompanhando o bate-papo aqui, mas eu estou acompanhando, estou vendo aqui, ver o vídeo depois, beleza. Durante o processo de elaboração do plano de manejo, da Márcia, legal. E aí, então, eu pergunto a vocês, o que é participação, pessoal? A pesquisa é pesquisa participativa, né? Então, de pesquisa, todo mundo aqui entende bem. Mas e de participação? O que é? Pode falar, escrever. Quando alguém for ouvir esse vídeo e ver que está silêncio, vai achar que teve alguma interrupção. E não tem mais nada na frente. Queria alguma opinião de vocês, qualquer que seja. Por exemplo, a Márcia... Cadê a Márcia? A Márcia disse que... Oi, desculpa, eu desliguei aqui a câmera porque eu estou no trabalho e fica passando gente aqui. Ah, tá. Então se está difícil para você, deixa, né? Porque eu chamei tua atenção porque você disse que já participou de DRP, né? Sim, Então, sim. por isso que eu perguntei assim, eu me referi a você porque eu queria a tua opinião, por exemplo, né? E não é opinião... Não estou querendo que esteja certo ou que esteja errado. Só o que é a participação para você, Márcia? Se é possível de falar. Eu acho que incluir a participação dentro de um processo de pesquisa é incluir as pessoas não somente como objeto de pesquisa, assim, mas também como Legal. protagonistas dentro desse processo, dando voz, né, fazendo com que eles possam, eles mesmos falar sobre a sua experiência com os recursos. E não tentar sempre só eu interpretar aquilo que eu estou vendo nas entrevistas. Exatamente. Mas deixar que eles se expressem. Sim, exatamente. E aí tem a ver com essa escala que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque mesmo deixar que eles se expressem, tem um certo, vamos dizer assim, a gente pode pensar isso numa certa escala, né? A gente pode pensar isso numa certa variação. E aí, nessa escala de participação que o Verdejo traz, é importante a gente também modular essa questão do que é as pessoas falarem, do que não, do que as limitações dos métodos, né? Então, se eu coloco, por exemplo, nessa escala a passividade, naquela escala que o pesquisador vai lá e ele tem um questionário e a pessoa só fala. Então, é um pouco nessa perspectiva que a Márcia colocou, quer dizer, lógico, eticamente, eu não estou tratando aquela pessoa como um objeto, né? Mas o quanto que eu estou tratando aquela pessoa como protagonista. Esse que é o ponto. Você, talvez eticamente, não pense aquela outra pessoa que você está interagindo como um objeto da sua pesquisa. Ele é um sujeito da sua pesquisa, você está consciente daquilo, eticamente aquilo está muito forte para você. Mas o quanto ela é protagonista do processo, né, da pesquisa. Porque mesmo ela sendo protagonista, pode ser que ela seja mais ou menos protagonista. Ela pode ser menos ou mais participativa nesse protagonismo. Então, mesmo ela sendo protagonista, até quanto que ela interfere nesse protagonismo, né? Ou seja, imagina que, no extremo, está aquela passividade na qual você tem a sua pergunta de pesquisa e leva essa pergunta a campo para explorar essa pergunta de uma maneira mais passiva possível, por exemplo, com o uso de questionário. Você vai lá, né, um questionário muito fechado, isso que eu estou dizendo no extremo, né? Daquilo que basicamente a interação sua é obter informação, dar um tchau para a pessoa e ir para uma outra entrevista, por exemplo. Isso pode acontecer? Pode. É bom? É certo ou errado? Não é certo ou errado. É bom ou mal? Não, ela é de acordo com a sua perspectiva. Mas ali está uma passividade muito grande no processo e um protagonismo muito pequeno das pessoas em relação à tua pesquisa, ao teu processo de pesquisa. Por outro lado, no outro extremo,
estaria aquela pesquisa que você vai sem nenhuma pergunta, mas está muito ligado a um processo que vem da participação e do protagonismo total da comunidade. Seria também, entre aspas, muito de você, também, pessoal, entendam entre aspas, de você agir de forma a trabalhar junto com as pessoas, mas na demanda local. Então, as pessoas têm um protagonismo tal no processo que elas definiram qual é o problema, que elas definiram qual é a questão a ser estudada, que elas chamam o pesquisador nesse processo para participar conjuntamente, mas elas estão definindo qual é essa maneira de atuar. E mais, talvez na comunidade você nem seja necessário. Por isso que lá em cima está escrito autoajuda, né? Porque as próprias pessoas ali já têm capacidade de gerir todo o processo. Você na verdade, é o coadjuvante. Você, na verdade, é alguém que tem um protagonismo menor dentro da pesquisa. Então, é importante ter isso em mente, né? Nessa escala também de protagonismo, de participação, né? Então, lógico que essas classes, muitas vezes elas podem parecer coisas muito fechadas, mas elas têm muitas nuances, são muito borradas entre si. Então a gente podia pensar, por exemplo, a passividade. O projeto fixa os objetivos e decide sobre as atividades. A informação necessária é gerada sem se consultar os beneficiários, né? Essa ideia que a Márcia colocou, né? Ou seja, ele é um sujeito da pesquisa, mas ele é muito pouco protagonista. Eu nem utilizaria a palavra objeto, sabe? Eu acho que na etnobotânica a gente já está num nível que a gente nem pode usar essa palavra. E a gente está num momento de sociedade, inclusive, que nem dá para pensar sobre esse termo, né? Eu acho que foi muito bem lembrado pela Márcia. Mas, em termos de processo, a passividade é muito extrema. E aí a gente vai avançando, né? Fonte de informação. A equipe de pesquisa, ou pesquisadora, pergunta ao beneficiário, porém não deixa decidir nem sobre o tipo de pergunta, nem sobre a atividade posterior, né? Então, não participou de nada, né? Mas aí já tem pelo menos algum tipo de interação maior. Consulta, leva-se em consideração a opinião do beneficiário. Aí, ó, você já está dando nesse processo, né, uma margem maior para esse protagonismo acontecer. Porque integra daí opiniões no enfoque da pesquisa, mas o grupo meta, né, os pesquisadores do laboratório X definiu o que vai ser feito e aquelas pessoas, as mulheres daquela comunidade, a organização de pescadores locais daquela comunidade, não tem poder de decisão. Então você consultou, você avançou nesse processo de protagonismo, mas você detém a tomada de decisão sobre aquilo que você está pesquisando. Observem, pessoal, que tudo isso, de novo, tem a ver com a sua pergunta, com seus objetivos. E por isso que a metodologia participativa, ela se sobrepõe a perspectivas de obter informação e, ao mesmo tempo, de gerar protagonismo, de gerar objetivos que você pode ter em focar no desenvolvimento daquelas pessoas nos seus próprios locais de atuação. Então, por isso que tem que sempre cuidar, sempre tomar bastante cuidado. Pode ser que alguns de vocês aqui não vão usar métodos de pesquisa participativa e ponto. Tá? Porque não tem esse objetivo. Mas pode ser que não. Que, por exemplo, que a participação ela vá avançando, né? E que você tenha que daí negociar e também, por conta dos seus objetivos, entender que o que você está querendo fazer é trabalhar com a comunidade e não trabalhar para a comunidade. Você quer trabalhar com esse protagonismo.
e não trabalhar de forma a obter só aquela informação e não só trabalhar de forma a ter menos protagonismo das pessoas. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando com comunidades que foram afetadas por barragens, por exemplo. Se o seu objetivo é ter informações as melhores possíveis sobre os processos que talvez os atingidos por barragens tiveram, então você está pensando em diversas maneiras que as pessoas enxergam aquele processo ter acontecido. Mas você está lidando muito mais muito além só do conhecimento do que aconteceu, porque as pessoas sentiram aquilo em termos de organização de maneiras diferentes, né? E podem, inclusive, estarem demandando de você ações para aquilo seja mais bem conhecido por outras pessoas, que aquele seu trabalho possa ter uma inserção mais ajustada à demanda que aqueles grupos já elaboraram de alguma maneira, mas não sabem como evoluir naquilo, né? Então você também tem que tomar uma decisão. Poxa, então eu posso talvez usar desse tipo de abordagem para fomentar essas demandas locais, né, desses beneficiários influenciarem na minha pesquisa de tal forma que eu vou incluir isso no meu processo de pesquisa. Vou incluir isso porque, por exemplo, talvez essa pergunta que elas querem saber, por exemplo, pode ser que nunca foi um pesquisador lá naquela comunidade saber sobre o processo de afetação ou afetamento ou de impacto, né, sobre talvez alguma especificidade daquela comunidade. Ou a comunidade quer saber, por exemplo, quantas mulheres e quantos homens trabalham ou foram impactados sobre aquele tipo de ação. E não tem condição de fazer aquilo. Então elas veem no pesquisador uma forma de, poxa, se essa pessoa incluir no processo de pesquisa essa pergunta, pode ser que seja interessante para o grupo como um todo ter essa informação para eles mesmos gerirem as suas ações juntos a uma ONG, junto ao vereador, junto à Câmara dos Vereadores, junto à Prefeitura do município, porque isso vai fortalecer esse processo deles. Então você abre mão da rigidez, vamos chamar assim, do seu questionário, para incluir questões que envolvam demandas locais. Pode ser que isso aconteça, né? E assim gradativamente. Então, por exemplo, lá quando a gente coloca autoajuda, né, se a gente pudesse então colocar dessa forma, a comunidade toma a iniciativa e age de maneira independente. Por exemplo, né, eu vou avançar um pouquinho aqui, né, eu vou comentar aqui um projeto nosso aqui do laboratório. Eu vou usar uma coisa que aconteceu aqui, né? Aqui nas proximidades de Florianópolis, para quem não conhece, aqui para o norte, mais ou menos a uns 70 quilômetros aqui para o norte, tem o município de Imbituba. E no município de Imbituba tem uma organização de agricultores locais chamada Acorde. Essa associação ela já estava trabalhando na sua própria gestão e organização local para tentar estabelecer uma reserva de desenvolvimento sustentável por conta das atividades dos comunitários, né, que envolve até hoje, por exemplo, a extração de butiá. A butiá catarinensis é uma palmeira, né, e existe toda uma demanda regional pelos coquinhos dessa palmeira para fazer sorvete. A indústria de sorvete tem interesse em colocar na pinga, tem vários interesses. A palha tinha um interesse mais forte no passado. E além disso, nessa região, o cultivo de mandioca era muito, aqui para nós é mandioca e aipim, mais para o norte e nordeste as macaxeiras, né? Mas aqui são chamadas de aipim. Esse cultivo já era tradicional há muito tempo e entremeado também em áreas de uso que a gente pode chamar assim de uma certa de usos de áreas comuns, vamos chamar assim, né?
E a comunidade local, liderada, né, de uma maneira muito forte, né, por algumas lideranças que tinham já um nível de compreensão de como esse processo acontecia muito forte, mas eles viam a necessidade de fundamentar muito da informação científica, vamos chamar assim, sobre aspectos de impacto da extração do butiá, sobre as variedades de mandioca. Então eles sabiam que tinha um pesquisador aqui na UFSC, no Laboratório de Ecologia Humana, que trabalhou com mandioca, trabalha com mandioca e tal. Então eles viam a oportunidade de ter um pesquisador que estudasse sobre as variedades de mandioca, sobre o cultivo de mandioca, sobre as roças, sobre regeneração nas roças, sobre as paisagens. Então eles viam na universidade uma chance de maneira independente eles agirem, mas trazer a universidade para a comunidade para fortalecer justamente a fundamentação teórica, a fundamentação científica da proposta da RDS. Então eles já tinham tudo na cabeça. Eles já tinham o que fazer, quem procurar, e trouxeram para a gente a perspectiva: olha, temos essa demanda, precisamos de alguém que trabalhe com isso. Então, o protagonismo, Márcia, foi de uma maneira totalmente da parte da comunidade em relação à universidade. Eles vieram até nós falando: olha, aqui está o projeto, trabalhem sobre ele. Vocês têm a intenção de fazer isso conosco e não para nós, mas junto de nós, né? E aí a gente desenvolveu várias coisas com eles e saiu várias coisas. Saiu dissertação com butiá, saiu tese de doutorado com plantas medicinais, saiu mestrados e iniciação científica com mandioca, né? Enfim, a gente sempre leva o pessoal da pós-graduação em ecologia para fazer recensos de populações de butiá, enfim, várias coisas. Então a participação nisso foi muito forte, né? E a gente não esperava isso. Aqui a gente tinha uma perspectiva assim: poxa, a gente podia trabalhar com butiá aqui no litoral, seria muito bacana. A gente tem lá umas perguntas muito interessantes do ponto de vista do butiá e tal e tudo mais, né? Então foi uma junção foi um aprendizado muito grande e uma junção de protagonismos muito forte, né? Então por isso, de novo, né, reforço essa perguntinha que agora vocês também têm que fazer. Toda aula, pessoal, a gente põe uma perguntinha capciosa para vocês. É quase como uma perguntinha assim, meio... assim, para você ficar pensando sobre a pergunta. Então, a pergunta dessa aula é: estou trabalhando para... Não estou trabalhando, eu faço lá uma coisa totalmente diferente, uma taxonomia. Mas se eu fosse trabalhar, se eu fosse um etnobotânico ou a etnobotânica nos diferentes e múltiplos e complexos objetivos que tem se debruçado, as pessoas têm trabalhado com ou têm trabalhado para? O que isso tem a ver com a pergunta do projeto, né? Isso não quer dizer... Vocês devem estar cansados de eu me ouvir falar já, né? Já são 10h17, já estou falando 1h10. Mas, quando eu falo de etnobotânica, eu não estou dizendo que todos os trabalhos de etnobotânica têm que usar essa metodologia e todos têm que trabalhar com. Não estou dizendo isso. Todos os projetos de etnobotânica, toda essa área tem que trabalhar para. Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as perspectivas são diferentes, os métodos são diferentes, são complementares, e se debruça nesse desafio de trabalhar de modo, em alguns casos, com metodologias mais fechadas, mais rígidas, que têm sua vantagem, têm suas desvantagens. E trabalhar com metodologias que complementam essas desvantagens, que auxiliam nessas desvantagens e que têm que ter uma maneira de ser integradas. Se vocês prestarem atenção no que eu estou falando, isso vale para qualquer coisa que a gente faça de pesquisa. Obviamente, alguns protocolos de alguns métodos que a gente usa em biologia, em ecologia, são muito fechados.
Então é mais difícil pensar sobre isso. Mas lidar com pessoas, lidar com processos complexos nesse nível que nós estamos trabalhando dentro de sistemas, isso é bastante importante também. E aí os ecólogos talvez consigam enxergar isso de uma maneira um pouquinho mais clara, né? Se a gente for lá atrás na ecologia, né, e olhar níveis de organização, populações, comunidades, ecossistemas, biomas, né? Se a gente pensar que nós estamos invariavelmente trabalhando na etnobotânica com a planta, com a espécie, com um grupo de espécies, mas que ela está dentro de um sistema, então trabalhar sob uma perspectiva de sistemas que são invariavelmente sistemas socioecológicos, nós invariavelmente lidamos com essas questões que envolvem integração de métodos. Aí reside uma questão fundamental. Nós trabalhamos num nível que não é só a planta. Então, às vezes eu vejo, e aqui, assim, só também a título de usar exemplos extremos para facilitar a compreensão, né? Então, se eu sou um botânico muito taxonomista, que eu tenho um olhar muito na planta, na espécie, né, assim, naquela coisa mais da classificação, daquele olhar muito minucioso do detalhe em si, isso não é bom, isso não é mal, isso é necessário, é assim que funciona. Mas eu tenho que fazer o meu exercício de olhar aquele elemento daquela realidade biológica dentro da complexidade do sistema. Então a etnobotânica lida com essa dificuldade que a pesquisa participativa pode ajudar, ou seja, de lidar com a complexidade daquele meu elemento, por exemplo, que envolve a taxonomia, dentro de contextos hierarquicamente, ou talvez nem tanto hierarquicamente assim, estruturados, né? Então a gente olha isso constantemente do ponto de vista do sistema socioecológico. Isso é muito importante. Por isso, dessa graduação de ações e de protagonismo, inclusive. Ok? Bom, eu falo ok, nem espero a resposta e vou seguindo, né? Mas tudo bem. Vocês vão me perdoar. Enfim, já temos 1h12 aqui e a gente está acabando. Então, boas perguntas provocam curiosidade, estimula a discussão, aquela coisa que a gente vem falando aqui, né? Faz o processo avançar, fortalece o grupo, fortalece a reflexão, né? Então, olha só como eu estou usando com vocês aqui justamente esses princípios da pesquisa participativa. Eu estou tentando aqui fortalecer a reflexão desse grupo, com a pergunta se eu faço com, se eu faço para. Bom, perguntas ruins são perguntas fechadas, declarações gerais e mal definidas, aquela pergunta que só pode ser o especialista, né? Aquela coisa assim, que aí tem a ver com aquela coisa de você, a resposta só eu detenho, só eu sei a verdade. Né? Então isso tem que ser cuidado. Perguntas que ameaçam a colaboração em grupo, né? Talvez se eu fosse fazer referência aqui e fosse dizer assim, sei lá, eu poderia usar um exemplo nesse grupo, né? Que eu estou interessado nas opiniões conjuntas, mas eu fosse e falasse, sei lá, deixa eu pensar alguém. Jorge, você que é um especialista aqui em etnobotânica, você que tem muita experiência, eu sei que você vai dar a resposta certa, eu sei que você conhece muito sobre isso, me responda essa pergunta aqui que o grupo está interessado em fazer. Eu estou colocando eu estou ameaçando a estrutura desse grupo, porque eu estou fazendo duas coisas erradas, né? Eu estou colocando nas costas do Jorge uma responsabilidade que é injusto da minha parte colocar, e eu estou colocando em dúvida o que todo o resto do grupo certamente sabe também, tem experiência sobre alguma coisa sobre o que eu estou perguntando. Então você lidar com isso, por exemplo, com um grupo de pessoas, ele é um refinamento importante, né? Porque muitas vezes em grupos, certamente também, aí é um outro ponto, você vai lidar com pessoas que são muito dominantes.
né? E vai lidar com pessoas que, por exemplo, são machos dominantes, são alfas dominantes. E aí não só porque ele sabe mais que todos os homens daquele grupo, ele sabe mais do que todas as mulheres daquele grupo, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. E você vai ter que lidar com isso, né? Então, muitas vezes, você tem que pensar em estratégias que esses alfa dominantes, eles têm que ser, talvez, trabalhados em grupos à parte, eles têm que ser... você tem que saber quem são, você não vai, talvez, dar chance de uma maneira educada a uma pessoa dizer pelo grupo, você vai incentivar. Então, eu dar muito valor a um desenho muito simples das pessoas que estão ali, isso quebra essa relação, pode quebrar essa relação de poder. Estou dando um exemplo, mas tem outras N possibilidades de fazer isso, né? E, lógico, algumas coisas que podem revelar paternalismo. Em que sentido revelar paternalismo? Esse grupo não sabe, não tem informação. Eu sou um pesquisador, eu tenho muita culpa ao longo do meu processo de pesquisa, então eu tenho que ir lá compartilhar o meu conhecimento por conta da minha culpa. E, tadinho daquele grupo, eles não vão saber fazer sozinhos, sem a minha presença. Nossa, aquele grupo não sabe o que faz. Sabe o que é paternalismo? É aquela coisa de você imaginar seu filho com fome e não acreditar que ele possa fazer sua própria comida. E daí você vai lá na cozinha, faz a comida para ele, leva o prato lá para ele. E aí fala, filho, olha só como esse prato de comida está bem feito. Para você, eu amo você. Você não sabe fazer mesmo esse prato, então eu que fiz, né? Você não dá chance para aquelas pessoas aprenderem a cozinhar, por exemplo, né? Então você tem que cuidar com esse paternalismo, né? Fiquei pensando bastante no que eu ando fazendo nessa pandemia, mas isso é um outro assunto. Bom, então, só como exemplificar, eu já falei um pouco desse caso dos areais da ribanceira, né? Só para ficar um pouco mais concreto. Então lá a gente vê nessa figura aqui, no plano médio aqui, né, as roças de mandioca. Essa é uma foto já de 10 anos atrás. Hoje é um pouquinho diferente, porque tem muito conflito imobiliário nessa região e tal. O processo de RDS teve lá seus percalços por conta da política local também, é uma longa história. Hoje nós estamos, né, nesse governo pandêmico, ou nessa pandemia de governo, enfim, vocês sabem do que eu estou querendo dizer. Então, uma RDS, as perspectivas, né, de ações de unidades de conservação de uso sustentável são mais difíceis, enfim. Mas esse é o contexto. E aí, nós vamos trabalhar intensamente com as pessoas do local, nas oficinas participativas para entender manejo comunitário, principalmente de agrobiodiversidade. E aí o Butiá está inserido nesse contexto de agrobiodiversidade. Então aqui está a Sofia. A Sofia hoje é uma colaboradora do ECOI. Ela fez doutorado com a Natália, né? E aqui a gente está trabalhando algumas ferramentas de envolvimento na parte mais inicial do processo e fazendo com que, né, inicialmente esse processo comece a ter ação frente àqueles objetivos que a ACORD, né, na figura da liderança, que é a Marlene Borges, que estabeleceu esse contato com a gente, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma perspectiva, né, visual. Essa é uma ferramenta chamada diagrama de atores e fluxos, né, que a gente queria entender como que algumas instituições, algumas organizações estavam mais ou menos relacionadas ao grupo, né, à comunidade, então representada ali naquele desenho, né, ao centro. E o desenho é muito simples, é uma casinha com pessoinhas ali desenhadas em vermelho e verde e acho que em preto ali, tá? Então, significando aquelas que são mais bem vistas na comunidade, que são nem tanto, que são mais neutras, né? Então, o desenho em si, eu não vou analisar o desenho em si,
mas é como aquela representação me permite, por exemplo, listar as instituições que se relacionam com essa comunidade, como que essas instituições estão mais próximas ou mais distantes. Observe, por exemplo, nas flechas ali, né? Tem flechas bidirecionais, tem flechas unidirecionais, tem flechas pontilhadas, tracejadas, desculpa, né? Ou seja, significando que algumas ações são em mão dupla, que esse protagonismo existe, por exemplo, ali a Ipagre e a comunidade, existe esse protagonismo múltiplo, duplo, mas que talvez pudesse ser melhorado porque está em vermelho, né? Existe um protagonismo de alguns que estão indo para a comunidade, mas ainda não tem uma relação muito em mão dupla, por exemplo, os advogados, né? O MST, vocês podem observar ali naquele momento, né? Também, mas ainda em um processo a construir, por isso está tracejado. Então a comunidade entende aquilo de uma maneira visual, mais completa, as instituições estão ali, né? Estão sendo discutidas, o pesquisador facilitando o processo, obviamente tem alguém ali junto com ele anotando essas informações, ele vai recolher, vai reforçar, por exemplo, quais são essas instituições, se existem outras que aquele grupo não lembra, né? A Sofia, por exemplo, ou outras pessoas do grupo, fizeram entrevistas individuais perguntando sobre instituições que tinham relação com a comunidade. As pessoas daí, naquela amostragem sistemática que foi feita, olhando para o universo amostral, sabendo que um questionário estava focado na sistematização de informação, né? Já tinha aquela informação, mas no grupo outras coisas podiam aparecer, porque o grupo se complementa, pode lembrar dessas informações, pode triangular aquelas informações que foram feitas ali no nível de questionário, e aí estabelecer uma visão mais completa da informação, inclusive daí, voltamos àquele ponto, qualitativa, que me ajuda a interpretar aquela realidade, que me ajuda a aprofundar sobre aquela realidade e que me ajuda a entender o meu dado, inclusive quantitativo. Então, observem que eu tenho um diagrama aqui muito simples. Por isso que eu digo para vocês que existem N ferramentas, né? E que elas podem servir para N objetivos diferentes, né? Mas fundamentalmente visuais, construídas em conjunto, né? Estabelecida, por exemplo, também na escolha ou no convite à escolha para a participação. Porque nesse caso aqui, a gente está mostrando uma reunião, por exemplo, né? Onde foi chamada uma reunião, essas pessoas já tinham contato com a Sofia previamente, a Sofia explicou que haveria essa reunião para se trabalhar, por exemplo, o uso comunitário de agrobiodiversidade, esse manejo, e que instituições estavam relacionadas a esse manejo, né? Então ela já fez esse trabalho prévio de esclarecimento, né? Aqui num grupo amplo, porque envolvia a perspectiva de trabalhar uma heterogeneidade ampla de pessoas que pudessem estar interessadas ali. Em outros momentos, a gente teve que se voltar já para alguns grupos focais, porque o grupo focal que era de interesse. Então, eu tenho interesse em trabalhar exclusivamente com as lideranças comunitárias. Eu tenho interesse em trabalhar unicamente com o grupo de mulheres que se reúne quinzenalmente, porque são só mulheres, vão discutir coisas com uma liberdade maior entre elas do que junto com a presença de homens, né? Eu vou trabalhar com os gestores das unidades de conservação do entorno dessa comunidade, então é com eles que eu vou me focar esse estudo, com as oficinas. Então eu tenho que ter essa noção clara desses atores, vamos chamar assim, e que vão triangular informações que eu tenho interesse e objetivos de pesquisa e desenvolvimento que eu tenho interesse. Tá? Então aqui, enfim, só um retrato dessa oficina. Aqui vocês podem ver, né, são mais homens que estão trabalhando, numa perspectiva, porque talvez aqui, eu não me lembro exatamente, mas porque era um manejo específico, então tinha essa função. Então não quer dizer que
esse grupo reflete todo o universo de homens que trabalham com mandioca no local, mas me permite entender aspectos de manejo mais qualitativo que eu não consegui obter via questionários, né? E assim por diante. Aqui é um outro exemplo da flexibilidade dessas metodologias. Essa é uma oficina que a gente fez na Índia, num projeto que a gente fez também de manejo comunitário de agrobiodiversidade. Então, apesar das dificuldades da língua, esse é um grupo que não falava nem inglês, mas tinha um tradutor, tinham mediadores para trabalhar com esse grupo, mas o fato da gente estar usando uma ferramenta visual, isso era de uma riqueza muito grande, porque quebrava essa coisa de usar um questionário, por exemplo, né? Então esse é um método que a gente tinha que usar dessa forma. Essa foi uma experiência muito rica para a gente, porque a gente saiu daí de uma perspectiva total de uma dificuldade da língua, de uma dificuldade cultural, de uma diferença enorme entre nós, como pesquisadores, quase como aliens nesse local, mas que aí, obviamente esse é um exercício, né? Mas que buscavam quebrar essas dificuldades que os métodos muitas vezes possuem. Então aqui, tipos de ferramentas, né? Diagramas de tempo, linhas de tempo, diagramas históricos, matrizes. Vocês vão usar, por exemplo, quem está trabalhando com redes, o uso de matrizes é muito usado, de construir matrizes, né, de pensar as origens de variedades, de trocas de informação, de troca de espécies, né? Os mapas, representação física da realidade. A Natália já falou um pouco na aula passada sobre mapas estruturados pelo pesquisador e mapas mentais, né? Fluxogramas, como aquele fluxogramas de fluxos lá e atores que eu mostrei, né? Mas essencialmente são técnicas de visualização, tá? Então acho que esse é um ponto fundamental. A Natália quer falar. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação àquela imagem anterior que o Nivaldo mostrou. Tem um outro aspecto importante. Nessa oficina em particular, a gente viu que não estava funcionando muito bem usando um papel craft e outros papéis menores para representar os vários itens que a gente queria representar. E a oficina funcionou muito bem na hora que a gente saiu dessa roda e foi para o ambiente de areia ali do lado, e as pessoas começaram a desenhar com areia, aquelas areias coloridas, né, que eles estão mais habituados, né? Então, isso também, para a gente, foi um super aprendizado para entender que a gente precisa, às vezes, se adaptar muito rapidamente para a realidade local, para aquele contexto específico, né? As pessoas dessa comunidade não estão nada acostumadas a lidar com papel, né? A não ser cadernos escritos, né, que eles faziam os registros comunitários de agrobiodiversidade, mas eles estavam muito habituados a fazer desenhos com areia no chão, né? Então, fazer essa oficina com usando uma outra base de desenho foi muito mais eficaz, né? Então, acho que essa coisa da adaptação muito rápida do método também faz parte da habilidade do pesquisador que vai lidar com esse tipo de abordagem. Isso. Bom, pessoal, eu tinha colocado aqui esses tipos, né? E, bom, a gente já está a 1h30, que eu acho que é mais do que o limite dessa discussão. Eu vou deixar a sequência dos slides que tem aí mais exemplos, né? De mapas, de matrizes aí para complementar, mas basicamente o recado que a gente queria com essa atividade síncrona, né? Da gente apresentar, discutir um pouco essas questões que podem não ter ficado muito claras ali no texto e para alguns que talvez já tenham começado, enfim, ampliar aí os horizontes, tá? Eu vou deixar os slides e ao final tem essas duas referências aqui, tá? Que eu vou deixar para vocês também, que são 80 ferramentas e do diagnóstico, né, desenvolvimento participativo, da pesquisa participativa, e a referência também do verdejo, tá? Então, para a gente pensar um pouquinho, e aí para quem quiser aprofundar sobre esses temas, tá bom? Bom, já falei bastante.
Tem gente até saindo fora já cansou de me ouvir falar, mas eu não vi, eu achei importante de estar refletindo sobre essas coisas com vocês, tá? Espero que tenha ficado claro. Se tem alguma dúvida, algumas coisas aí que ficaram. Ah, que bom, Márcia, que bom. Expandir os horizontes. Eu sempre vou lembrando dos trabalhos dos alunos, das alunas e vou, né? Desculpa se eu esqueci de alguns aqui, mas alguns são muito frescos na minha cabeça, tipo esse pessoal que trabalhar né, com impactados por barragem e tal. Daí são temas grandes assim que a gente acaba lembrando, né, Maria? Mas para a gente refletir. Então, por isso que eu quis fazer dessa forma. Então, reforço, o artigo da Cristiana é bem importante. O artigo da Renata, eu fui comentando várias coisas aqui que eu senti dúvida, que eu senti das dúvidas de vocês, tá? Então não vai ficar nenhum material adicional lá para ainda discutir sobre as perguntas. E se ficou algum outro questionamento, vocês me fazem para mim, para a Natália. A gente sempre manteve aí os canais abertos para isso, tá? Elaine, na minha pesquisa... Poxa, obrigado, Elaine. Obrigado pelo teu retorno. Eu acho que é um crescimento para todos nós. Muito obrigado. Ética. Tá. Acho que só teria alguns... Natália teria alguns recadinhos aí, né? Então, pessoal, só alguns avisos. Na semana que vem, a gente viu aqui no calendário da UFSC, por ser dia do servidor público, não é dia letivo na quarta-feira. Então, nós não teremos nosso encontro síncrono. A gente vai deixar uma videoaula sobre o assunto da próxima semana, que é sobre etnotaxonomia, um assunto complementar. Então, a gente encerra esse bloco dos métodos hoje, tá? E aí só fiquem atentos também com instruções na semana que vem em relação também às leituras da semana seguinte, tá? Fiquei devendo para vocês também a análise daquele exercício que a gente fez rapidamente na semana passada, não sei se vocês estão lembrados das frutas, né? Eu vou depois deixar o material lá no Moodle com essas análises, mas já vi umas coisas interessantes aqui. Eu esperava que aparecesse um padrão um pouco diferente do que a gente viu nos últimos anos, nas últimas turmas de etnobotânica, mas esse exercício a cada ano confirma que a banana é a rainha das frutas em todas as partes do Brasil. Então, depois vocês vejam os resultados ali, tá? E acho que é isso. E queria dar os parabéns para o Jorge pelo artigo publicado. Depois, Jorge, se quiser compartilhar o link do artigo com o pessoal aí no bate-papo, um artigo bem interessante que o Jorge publicou recentemente na Ethnobotany Research and Applications também, que pode servir de inspiração para vários colegas aí em relação a métodos. Prof, muito obrigado, viu, pela felicitação. Eu posso deixar lá não sei se vai dar tempo de colocar aqui, mas eu posso colocar nos comentários. E de verdade, muito obrigado. Agora sim. Não, eu comentei que a Maria tinha mandado só para mim. Parabéns, Jorge. Ela mandou para todos. Parabéns, Jorge. Que legal. Depois compartilha aí. Muito obrigado. Acho que é isso aí, pessoal. Jorge, se não der para compartilhar aqui, depois a gente manda lá a gente coloca ali nas observações adicionais da disciplina. Tá bem. Obrigado. Legal, pessoal. Obrigado pela atenção e paciência de vocês. É a primeira vez que eu até vou comentar com um amigo meu que foi um parceiraço meu,
que a gente trabalhou em vários projetos que envolveram pesquisa participativa, que essa foi a primeira aula de pesquisa participativa que eu dou nesse formato, ele vai rir. E eu fiquei feliz de ter a atenção de todos vocês aqui, tá? Todas vocês. Muito obrigado. Uma ótima semana. Então, nos encontramos de novo daqui 2 semanas, na quarta-feira, primeira quarta-feira de novembro. Até mais, gente. Abraços a todos. Tchau, pessoal. Boa semana a todos.